minutos, nós vamos conversar agora com o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubo, que aceitou o convite feito pelo futuro ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e será, a partir de fevereiro, secretário nacional de Segurança Pública. Promotor, bom dia e obrigado pela entrevista. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Como é que o governo federal pode atuar em parceria com estados e municípios para que as pessoas se sintam mais seguras aqui no Brasil, promotor? O convite que me foi feito pelo ministro Lewandowski foi no sentido de que o Ministério da Justiça, através da Secretaria, possa ser um grande articulador de boas políticas no campo da segurança pública. A preocupação do ministro é que a gente possa ter um pouco mais de força nessa questão de segurança pública, mais energia, que a gente possa continuar o trabalho que vem sendo muito bem feito pelo ministro Flávio Dino, pelo Tadeu Alencar, e a partir daí articularmos e procurarmos trabalhar fundamentalmente integrando as forças de Estado para que elas possam agir, na verdade, com força, né, mas sempre respeitados os parâmetros de direitos humanos. Então essa é a ideia, que a gente possa articular, que a gente possa integrar, formarmos uma grande rede de inteligência em que polícias estaduais, Polícia Federal, Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal possam trabalhar de forma conjunta, trocando informações, cada um nas suas atribuições, mas sempre trocando informações, ou seja, trabalhando de forma conjunta e articulada. Inteligência é a diretriz principal, nós precisamos de informações e, através disso, combater com um pouco mais de eficiência a criminalidade organizada e também é uma preocupação muito grande do ministro, a criminalidade das grandes cidades, né? Para isso, nós precisamos ouvir cada estado, ouvir os secretários de segurança, os procuradores gerais, entender quais são as peculiaridades, quais são as prioridades desse grande país continente e, a partir daí, construirmos e ajudarmos na articulação e nas políticas para melhorar a segurança pública nesse país. Agora, 8h49. Procurador, o senhor mencionou continuidade das ações que vêm sendo estabelecidas no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Mas o governo vem sendo duramente criticado por não estar fazendo, claro, mais pelo lado da oposição, por não estar fazendo o necessário ou o suficiente para combater o avanço do crime organizado e as suas consequências. Algo precisa ser aprimorado, apesar dessa continuidade? Olha, eu devo deixar o Ministério Público aí nas próximas semanas, com o término do meu mandato, inclusive, e eu sempre digo que a minha esperança é que o próximo ou a próxima Procuradora-Geral faça um trabalho melhor do que o meu. E esse é sempre o pensamento, aquele que entra tem que procurar ser melhor que o antecessor. Eu digo continuidade porque eu tenho uma fraterníssima relação com o atual secretário Tadeu Alencar, bem como com o ministro da Justiça Flávio Dino, e essa fraterna relação eu não conhecia o Tadeu Alencar até ele assumir em janeiro do ano passado a secretaria, e a partir daí nós tivemos várias ações conjuntas, vários trabalhos conjuntos. Ele procurou esse trabalho de integração, notadamente com os ministérios públicos. Nosso setor de inteligência esteve em muitas oportunidades do Ministério da Justiça e eu acredito que é assim que tem que ser. Então, a nossa visão é ampliarmos isso, melhorarmos ainda mais esse relacionamento dos ministérios públicos com o âmbito federal, com o Ministério Público Federal. Conversei também com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que também é um fraterno amigo, e acho que nós temos que formar uma grande rede de segurança para que, pelo menos, essas informações possam ser trocadas entre todos nós e, a partir daí, com informações, a gente possa desenvolver políticas e ações que melhorem a sensação de segurança da população brasileira. Essa vai ser a meta. E nós estamos muito confiantes que podemos avançar. Só para entender aqui, eu queria, antes de chamar o Pipério Dantas, só queria tirar uma dúvida com o procurador, que é a seguinte: é claro que a segurança pública é atribuição do governo do Estado, prioritariamente, a União tem um papel relevante também, mas como é que é possível
retomar, por exemplo, o terreno ocupado pela criminalidade no Rio de Janeiro. Não é só no Rio, mas é claro que o Rio de Janeiro, até pela relevância econômica, cultural, política que tem para o país e para o mundo, acaba sempre recebendo mais atenção e assumindo um protagonismo quando a discussão é segurança pública. Na avaliação do senhor, a partir do ponto de degradação em que a coisa chegou, como é que o Estado recupera a área onde hoje sequer pode entrar, promotor? É justamente isso, é a inteligência que nós precisamos. Nós precisamos entender como isso aconteceu, né? E a gente tem uma ideia, e mais do que isso, com inteligência nós precisamos retomar esses espaços para o Estado. Existem muitos estados que estão aí, com regiões dos estados que estão tomadas por verdadeiras milícias, né? Que acabam se substituindo ao Estado e dando até segurança para a população. E nós precisamos, portanto, com inteligência, com informação e conjuntamente, que é o que eu digo, né? Nós não podemos ter órgãos que ajam isoladamente. Penso que a experiência que nós tivemos aqui em São Paulo com os GAECos, quando nós assumimos em 2016 a Subprocuradoria de Políticas Criminais, os próprios colegas do GAECO, que já estavam ali há alguns anos com experiência, diziam: Sarrubo, o GAECO de Presidente Prudente pouco conversa com o GAECO de São Paulo, que pouco conversa com o GAECO de Santos. Um desconhece a investigação do outro. Aí nós acabamos com isso, por sugestão dos próprios colegas do GAECO. E os nossos resultados quadruplicaram de lá para cá. E de lá para cá a gente vem aperfeiçoando esse método. Então eu sou um entusiasta, todos temos a mesma missão. Eu tenho um histórico de 34 anos de Ministério Público, que é um histórico de 34 anos dedicados ao interesse público. A Polícia Federal, as polícias estaduais, os secretários de segurança estaduais e o secretário nacional de segurança pública, assim que assumirmos um pouco mais adiante, todos nós temos o mesmo objetivo, que é o interesse público, que é o bem-estar das pessoas. Então nós temos obrigatoriamente que trabalhar de forma conjunta. Temos que agir com força, o Estado tem que se sobrepor, tem que se fazer presente, obviamente, dentro do histórico, eu gosto sempre de dizer, eu converso e muito bem, transito muito bem com os GAECos no combate ao crime organizado e com movimentos sociais, entendendo os anseios da população. Então, sempre num Estado democrático, trabalhando com muita força, com muita energia, respeitados os princípios basilares de direitos humanos e dignidade humana. É assim que a gente vai chegar lá, com inteligência e com integração. Procurador, agora o Fábio Piperno vai trazer uma pergunta para o senhor. Procurador, bom dia. Eu li há pouco uma entrevista do senhor. O senhor tem como uma das ideias criar, inclusive, uma espécie de um GAECO nacional. E aí eu gostaria de saber do senhor o seguinte: considerando que hoje já são mais de 50 organizações do crime organizado e que muitas delas têm conexões fora do país, como é que o senhor avalia o combate ao crime transnacional e se o senhor pretende, de alguma forma, envolver o Exército nisso? Olha, na verdade, essa ideia do GAECO nacional, conversamos rapidamente, eu e o ministro Lewandowski, evidentemente ele vai levar isso à presidência e tudo mais, mas é um embrião de algo que a gente imagina dentro daquela linha de uma atuação integrada das forças de Estado no combate à criminalidade. Criminalidade organizada, nós entendemos, e eu expressei isso ao ministro Lewandowski, ela tem que ser combatida na sua tríplice vertente. A atividade criminosa como um todo, o tráfico de entorpecentes, o roubo, os sequestros e tudo mais, a corrupção de agentes públicos, porque quando se fala em criminalidade organizada, sempre há corrupção de agentes públicos. E, em terceiro lugar, a terceira vertente é sempre o lucro, a lavagem de dinheiro. O dinheiro da organização criminosa precisa ser lavado. E esse dinheiro está saindo pelas nossas fronteiras, pelo Cone Sul, pela Bolívia. Agora nós vemos também algo acontecendo no norte, no Cone Norte do país. Então, é por isso que a gente precisa trabalhar de forma integrada. Eu tenho aqui no Ministério Público de São Paulo, os GAECos conversam com o Paraguai, com o Uruguai, com a Argentina e com a Bolívia há muito tempo. Nós patrocinamos, claro que sempre com algum sigilo, várias reuniões de promotores de justiça do Cone Sul com os promotores de São Paulo, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Então nós pretendemos avançar nisso. Não há como se
pensar em combater milícia, crime organizado, enfim, sem dialogarmos com as nossas fronteiras. A ideia do ministro Lewandowski é, de fato, né, que a gente converse com todo o Brasil e, se possível, com os nossos vizinhos aqui da América do Sul. A ideia é que a gente possa avançar sempre através do diálogo e, insisto, a vertente principal é uma vertente de trabalho integrado, inclusive, se necessário for, com os outros países. O Dantas tem uma pergunta também. Dantas? Pois não, Dantas. Bom, primeiro parabenizá-lo, doutor Sarrubo, pela indicação, acho que envia uma sinalização muito importante. Agora, eu acho que um dos grandes problemas que nós vivenciamos hoje é a impunidade. E aí, não basta a atuação do Ministério Público, da polícia, é preciso que o judiciário não seja leniente com esse crime organizado. A gente vive um excesso de processualismo e muitas prisões, às vezes, são anuladas por formalidades. Eu queria saber a sua visão disso e o que é possível fazer para trazer o judiciário para essa briga também. É claro que, como promotor de justiça, muitas vezes eu fui ao STJ e até mesmo ao Supremo, como procurador-geral, nós priorizamos muito o trabalho nos tribunais superiores e nós sempre procuramos fazer da validade, convalidar, por exemplo, algumas operações que fizemos aqui no estado de São Paulo, importantes de GAECO e tudo mais. Mas o sistema de justiça brasileiro é um sistema democrático, é um sistema que, na sua grande maioria, ele tem funcionado e funcionado muito bem. Claro que, pontualmente, às vezes nós nos deparamos com algumas decisões que geram algum desconforto para a sociedade, até para membros do Ministério Público, mas isso é natural de uma democracia. No fundo, o que nós precisamos é aprimorar cada vez mais o nosso trabalho aqui, o trabalho das polícias, para que não deixemos margem a qualquer espécie de nulidade. É muito importante, eu tenho defendido isso no âmbito dos Ministérios Públicos dos Estados, que a gente possa estar sempre muito próximos do MPF nos tribunais superiores. O MPF nos tribunais superiores, ele é fiscal da lei, ele atua nas nossas causas dos estados como fiscal da lei, mas a gente precisa levar a nossa visão. Isso está mudando. O Ministério Público de São Paulo, por exemplo, tem obtido grandes vitórias no STJ, no próprio Supremo, por conta das intervenções que nós temos feito e temos que chegar lá. Essa é sempre uma política que a gente, se possível for, a partir da secretaria, nós vamos incentivar para que a gente tenha um sistema de justiça que a gente tenha, em primeiro lugar, que o sistema policial, as forças policiais, os ministérios públicos, enfim, cuidem para que tudo seja feito no campo da estrita legalidade, obedecidos os direitos humanos e tudo mais, para que os tribunais, para que a gente não tenha uma derrota num tribunal superior. Isso acontece numa democracia. A gente sempre presta atenção, muitas vezes, quando é libertado um grande criminoso. Mas, ao lado da libertação desse grande criminoso, existem 800 outros criminosos que estão sendo presos com o trânsito em julgado. Acontece que a criminalidade no Brasil, em função de inúmeros fatores, em especial da nossa desigualdade social ainda muito grande, nós temos a criminalidade é muito grande. Então, são muitos casos e salta aos olhos, muitas vezes, um caso isolado que passa uma sensação de que o sistema de justiça não funciona, que nada funciona. E a gente que convive aqui, eu tenho, por exemplo, um índice que nós fizemos aqui no estado de São Paulo, 87% das denúncias ofertadas pelo Ministério Público de São Paulo aqui no sistema de justiça, nós conseguimos a condenação. Portanto, é um índice de eficiência muito grande. E isso acontece em todo o Brasil. Mas salta aos olhos, a gente presta atenção só na absolvição, na anulação. Soltou aquele grande traficante. Isso realmente choca a sociedade. E nós estamos aqui justamente como promotores de justiça, lutando no Ministério Público para que as coisas aconteçam sempre nos estritos limites da legalidade. Porque é assim que funciona numa democracia. E é assim que a gente vai procurar trabalhar quando chegarmos lá na Secretaria. Então, boa sorte no cargo e vamos conversando. Até a próxima, promotor Mário Sarrubo, muito obrigado. futuro secretário nacional de Segurança Pública.